Olá, pessoal! Vamos dar sequência, então, no nosso conteúdo de História. Nós continuamos, então, com o terceiro capítulo, intitulado Os Brasileiros da Primeira República. Bom, nós começamos esse capítulo com uma reflexão. O que é ser brasileiro? Qual é a cara do brasileiro? Abaixo dessas questões, na página 26 do nosso material didático, você encontra a imagem de uma obra da Tarsila do Amaral. Essa obra recebeu o título de Os Operários. Tarsila do Amaral foi uma pintura modernista que retrata nesta obra as diversas caras do Brasil, revelando que o nosso país é composto por diversas etnias e culturas, ou seja, um Brasil plural, variado e com diferentes rostos. Como vimos no capítulo anterior, a nova república não contemplava os direitos e os desejos de toda a população brasileira, se restringindo a atender os desejos e necessidades das elites do período, como os grandes cafeicultores. Vamos analisar na página 27 do material dois documentos apresentados. O primeiro documento trata de uma moção apresentada pelo Congresso Nacional. Vamos ler juntos? O Congresso Nacional congratula-se com o governo provisório por ter mandado fazer eliminar dos arquivos nacionais os últimos vestígios da escravidão no Brasil, em 10 de dezembro de 1890. Essa moção foi aprovada pelo governo provisório. Já o segundo documento apresenta um projeto de lei que foi reprovado pelo governo provisório. Artigo 49. São estabelecidas nas cidades e vilas aulas primárias para os escravos. Os senhores das fazendas e engenhos são obrigados a mandar ensinar a ler, escrever e os princípios de moralidade aos escravos. Esse projeto de lei foi rejeitado pelo governo. A partir destes e outros documentos apresentados no material didático, você pode realizar, na página 28, as atividades referentes à abolição da escravatura. Você já ouviu falar na luta ou no movimento negro contra o racismo? Na página 30 do nosso material didático, nós podemos perceber como o pesquisador Joel Rufino explica a exclusão e a marginalização do cidadão negro ex-escravizado no início da República. Na página seguinte, nós encontramos também grandes personalidades que marcaram esse movimento em busca da visibilidade e dos direitos dos negros no Brasil. Além da população negra, outro grupo que se sentiu marginalizado com a recente república foram os indígenas. Na página 33 do nosso material, nós encontramos um texto explicando como ocorreu o processo de inclusão ou exclusão dos grupos indígenas no Brasil. Nesse período foi criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Foi por meio dele que a região amazônica foi integrada aos outros estados por meio de telégrafo, e a partir daí foi explorado o contato com comunidades indígenas que viviam até então isoladas. A ideia principal do serviço era integrar e civilizar os indígenas de acordo com a ideia que se tinha de civilização no momento. A questão principal para refletirmos sobre essa situação é que tais ações não levavam em consideração o consentimento das comunidades indígenas. A partir da ideia de civilização imposta pela sociedade urbana às comunidades indígenas, tiveram origem diversos conflitos, inclusive pela reivindicação das comunidades indígenas pelo direito de tomar as suas próprias decisões. Logo, na página 34, nós encontramos uma atividade sobre esses conceitos de civilização e pacificação e também as consequências desse processo. Já na página 36 do nosso material didático, nós encontramos o banco de dados, a nossa revisão sobre os assuntos abordados até agora, incluindo a formação de identidade nacional, características da Primeira República, entre outros assuntos. Você pode responder as questões utilizando como base os textos anteriores. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de História e eu desejo a vocês bons estudos!